Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um estudo, sobre a filosofia. Então, a gente vai entender um pouco, nessa abertura desse estudo da filosofia, a relação entre a filosofia e a vida. A partir daí, a gente vai ver um pouco sobre essa introdução, sobre essa relação entre a filosofia e a vida. As questões filosóficas faz parte do nosso cotidiano, ou seja, qualquer decisão que tomamos se baseia sempre nas reflexões que podem ser de natureza filosófica. Por isso que é possível definir a filosofia. Como? Então, a filosofia é uma palavra que vem do grego, philos, que significa amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Logo, significa as duas palavras juntas, amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Mas qual é a relação disso tudo com a filosofia? Pois bem, a filosofia ou o filosofar é um modo racional de pensar, uma maneira de usar o raciocínio corretamente, que é isso que a filosofia faz. Então, mesmo que ainda não conheça a filosofia, há algo que você sempre fez que o aproxima dela, que é a questão do pensar. Estamos sempre pensando em algo. Por exemplo, você está realmente pensando nas palavras desse texto, mas em outro momento poderá pensar em como seria bom estar realmente em uma praia ou em outro lugar. Nesse instante, quem sabe que você realmente esteja realmente distraído ou imaginando realmente que esteja no cinema. Então, tudo isso a partir daí, tudo isso é uma questão imaginária, é uma questão subjetiva, e a filosofia, ela nos leva a viajar nesse contexto. E a partir daí, a gente vai entender um pouco mais sobre esse contexto filosófico. Então, primeiras noções sobre a filosofia e suas características, atitude crítica e pensamento reflexivo, que é isso que a filosofia faz. Ela nos leva a fazer esse pensamento, nos leva a construir realmente nosso passo a passo, nos leva a atingir nosso objetivo, nos leva também a nos guiar. É isso que o estudo filosófico nos faz. Então, primeiro, atitude crítica. O que significa? Significa que não aceita uma afirmação, ou seja, a ideia sempre antes de investigá-la. Então, a partir daí, a atitude crítica significa isso. Antes de nós afirmarmos algo, a gente tem de investigar para buscar realmente a afirmação, ou seja, buscar uma investigação sobre aquilo que estamos pesquisando para afirmar se isso é correto ou não, que é isso que a atitude crítica nos leva. Já o pensamento reflexivo é refletir e pensar de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento. É isso que é o pensamento reflexivo. Então, é uma questão de construção do ser humano, essa reflexão, mas para isso você tem que saber utilizar esse seu pensamento, buscar as informações corretamente, para depois começar a colocar isso em pauta. E com isso, dentro desse pensamento reflexivo, surgem os argumentos. Não, os argumentos são formados por um conjunto de sentenças que têm a relação entre si. Ou seja, argumentos são coisas que você tem de ter para poder conseguir realmente chegar naquele ponto de vista. Então, os argumentos servem para isso, argumentar algo. Mas para você argumentar algo, você tem que realmente ter certeza que aquilo ali que você está realmente argumentando pode ser corretamente, te levar corretamente àquela sentença. Por exemplo, bem aqui em cima, eu botei um exemplo sobre os argumentos. Todo cachorro é mamífero. Lulu é cachorro. Então, Lulu é mamífero. Então, são sentenças. Eu já estou confirmando, que todos os cachorros são mamíferos. Amém? Todos. Agora, eu vou especificar. Lulu. Lulu é um cachorro. Lulu é um cachorro. Então, Lulu é mamífero. Então, a partir daí, são sentenças que eu já
coloquei, né, especifiquei que Lulu é mamífero, então Lulu é realmente um cachorro. Então, a partir daí, especifiquei, tirando de todos. E a partir daí são sentenças, quando vocês têm certeza daquilo que você está afirmando. Como eu falei, atitude crítica significa não aceitar uma afirmação, ou seja, ou ideia, sem antes de investigá-la para saber que aquilo ali é verdadeira. Pensamento reflexivo é refletir e pensar de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento. E os argumentos são formados por um conjunto de sentenças que têm relação entre si. Por isso que eu coloquei esse bem aí, um exemplo para vocês. Todo cachorro é mamífero. Lulu é cachorro. Então, Lulu é mamífero. Sentença, já estou dizendo, né? E afirmando que Lulu é mamífero. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da filosofia, né? Esse pensamento filosófico, né? A todo momento temos ideias novas, antigas, e a partir daí estão relacionadas por meio do pensamento, como botei agora em o exemplo do Lulu, né? A partir daí tem outros exemplos também, como estamos deitados, né, ouvindo música, a melodia da letra da canção faz surgir algumas ideias realmente na nossa mente, como iniciamos também um diálogo interno. Com tudo isso, quando conversamos também com alguém e nosso pensamento atua de maneira diferente e precisamos ouvir, entender e também ouvir, entender essas mensagens recebidas, que isso nos leva a pensar sobre elas, né, e comunicar as nossas ideias, ou seja, precisamos realizar inúmeras operações mentais para comunicar o pensamento de uma conversa. Tudo isso é uma questão do pensamento filosófico, gente. Em outras palavras, há muitas maneiras de pensar, de associar e de separar as nossas ideias. Há momentos nos quais temos de prestar mais atenção e momentos que exigem maior concentração de nosso pensamento. Isso acontece quando tentamos resolver uma dificuldade de matemática. Por exemplo, gente, solucionar, né, uma charada ou compreender um texto difícil. Nossas situações temos de organizar muito bem as nossas ideias para chegarmos a uma conclusão em que possamos confiar. Temos de avaliar com muito cuidado as ideias e usar o raciocínio para sabermos se as conclusões estão coerentes. Que é isso que nós fazemos, né? A partir desse momento, quando nós pensamos sobre como vamos colocar isso em prática. Então, a atitude crítica é isso. Como eu falei para vocês, antes de afirmar, a gente tem de buscar e investigar para saber que aquilo ali é correto. E o pensamento reflexivo é tudo aquilo que nos leva a refletir sobre algo. E os argumentos são sentenças que nos levam, né, a definir aquele objeto. Tá certo, gente? Fique com Deus. Até a próxima. A gente tá dando continuidade. Na próxima a gente vai dar continuidade a essa introdução nos nossos estudos filosóficos.